Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Que Deus nos ajude. Eu sei que... Amém, Mãe Divine. Eu sei que tá tarde, não é muito tarde já. Algumas pessoas eu creio que já estão até dormindo. Mas um dia eu comentei isso, que eu acho que é o melhor horário para a gente meditar na palavra do Senhor. E hoje eu não passei o dia muito bem. E Deus é fiel, né? Tem até alguns compromissos que eu nem fui. Mas Deus é fiel e está no controle de tudo. A paz do Senhor, amiga. A paz do Senhor, irmã Jucielda. Que Deus lhe abençoe. Tem mais algumas pessoas e que Deus nessa noite fale conosco. Eu estava aqui orando. Eu gosto sempre de iniciar o vídeo orando, irmãos. Fazendo uma oração. Usar, né, de misericórdia e falar conosco. E eu creio que o Senhor mais uma vez vai falar conosco através da palavra, como tem falado, né? A mensagem de ontem também, eu fui dormir pensando, impactada com aquilo que Deus falou, né? Como eu disse, Deus fala comigo, primeiro comigo e depois fala com o povo. E que Deus nos ajude nesta noite. Eu estou aqui até numa salinha que tem aqui e é bem sossegada. A paz do Senhor, irmã Graça. Hoje eu passei o dia até lembrando da irmã. É muito bom saber que a irmã está aí. Irmãos, assim, eu sei que tem muitas vidas que trabalham durante o dia e talvez esse seja o momento que você vai tirar para ouvir uma palavra. Então escute, né? Escute, tire um tempo assim para ouvir a palavra do Senhor. Porque às vezes a gente corre tanto, sabe? Passa o dia assim, a gente tem tempo para tudo. E muitas vezes só não temos tempo para assim, para as coisas do Senhor. E a gente tem que ter cuidado, né? Porque aquilo que a gente mais alimenta é o que vai ficando mais forte, né? Se você alimentar a carne, vai ter uma hora que ela vai sufocar o teu espírito, né? Então, cuidado, vigia, porque assim, nós estamos numa época de guerra, as coisas não estão assim de brincadeira, o inimigo ele não brinca, né, para tentar nos destruir, e assim, a nossa vitória só quem pode garantir é Deus. Então, assim, em nome de Jesus, né? A paz do Senhor, irmã Célia. Olha, a irmã Helena, eu conheci a irmã Helena lá em Havaiandável, no interior de São Paulo. Que Deus lhe abençoe, irmã Helena, está sempre comigo. A irmã Célia, dirigente do ciclo de oração, é lá de São Luís, irmãos. Que Deus abençoe a vida dessa mulher também, que eu não solto ela. Sempre estou assim em contato com ela. O Joy é um amigo assim bem de longe, que hoje eu não sei o que foi que aconteceu, ele está aqui me assistindo. É um arengueiro, gente, mas é uma bênção. Aí tem a irmã Creuza, da Assembleia de Deus do Setor 6, aqui de Santo Amaro. Que Deus lhe abençoe. Tem os irmãos aqui lá de Canhotinho, os irmãos aqui de São Paulo. Que Deus abençoe, irmãos. E nessa noite, é uma palavra que talvez vocês não escutem as pessoas pregarem muito nessa passagem que hoje eu vou falar. Mas eu abri a Bíblia aqui e Deus colocou uma palavra muito forte assim no meu coração nessa noite. E fala sobre a traição de Judas.
né? No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, e os versículos 50, vamos ler o 49, diz assim, ó: Logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saudo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, disse-lhes: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eu pensava que Judas, né, quando foi com todos aqueles soldados, homens, prender Jesus, eu pensei que só tinha sido alguns soldados. Mas meditando hoje na palavra, eu vi que existia ali no templo, tudo, tanto romano como judeus, foram para prender Jesus, né? Então, assim, eles agiram de uma forma que, se Jesus pensasse em fugir, não teria como, porque eles o cercaram de todas as formas, todas as saídas estavam cercadas. Só que o intuito de Jesus não era fugir, né? E mesmo assim eu fui meditando dessa palavra. Irmãos, é muito difícil ser traído, né? E a Bíblia diz que Jesus chamou ele de amigo. Quem de nós, né? Quem de nós, no tempo atual, conseguiríamos lidar com uma traição e ainda olhar para o indivíduo e chamá-lo de amigo, né? Mas foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz, daqui a pouco você vai entender também o que a Bíblia fala. Lá em Mateus, também 26:15, a gente, quando vai lendo a história, vê que não foi os sacerdotes que foram procurar Judas. Foi Judas que foi lá, atrás deles, para vender Jesus. Quando Jesus se reuniu com os discípulos, que falou que um deles havia de o trair, Jesus também não citou o nome de Judas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que Judas não tinha motivo algum para trair Jesus. Porque Judas, se fosse olhar dos 12 discípulos, o que carregava a bolsa do dinheiro era Judas, né? Então, assim, ninguém dá um cargo de tesouraria, né, para cuidar de todos os tesouros. Ninguém dá um cargo a uma pessoa que a gente não confia. Então, assim, Judas não tinha um motivo para vender Jesus, porque em momento nenhum Jesus agiu com Judas de forma que ele fosse desprezado ou tratado de forma diferente. Mesmo quando os discípulos estavam ali reunidos para a comemoração e Jesus falou que entre eles um o havia de trair, mesmo eles indagando quem seria, em momento nenhum Jesus falou que seria Judas, né? Porque aí depois os discípulos poderiam dizer: não, olha, a gente já sabia. Mas não. Em momento algum, Jesus deu motivo a Judas
para que ele o vendesse. E o pior ainda, né, é que a coisa é tão séria que quando a Bíblia diz que Judas chega, né, com todos para prender Jesus, ainda o chama de mestre. Ora, foi vender ele, mas voltou e ainda o beijou e ainda o chamou de mestre. Irmãos, é muito complicado, né, essa questão de traição e a questão do perdão. Mas o que eu quero nessa noite assim falar para os irmãos é que enquanto a gente não libera o perdão, a gente não consegue soltar o prisioneiro que está dentro de nós. E esse prisioneiro somos nós. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Que independente assim das situações que você tenha vivido, aprenda com Jesus. Né? Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus não deu em nenhum momento motivos a Judas para ser traído, e ainda assim foi traído, foi vendido, né? Pagou um preço tão alto por mim e por ti. E ainda assim Jesus continuou chamando Judas de amigo. Então o que eu quero lhe dizer nesta noite, que enquanto a gente estiver guardando ódio, assim, dentro do nosso coração em relação a alguém, é como se uma porta de uma prisão ficasse trancada. E o prisioneiro que está dentro dessa prisão não conseguisse sair. E quem é esse prisioneiro? Somos eu e você. Então, nesta noite, independente né, do que tenha acontecido assim na tua vida, libera perdão. Né? Mas, irmã, eu não dei motivo. A pessoa me traiu, mentiu, me enganou, me vendeu por tão pouco, porque foi tão pouco o valor que Jonas vendeu e traiu Jesus, por nada. Não dava nem para comprar uma mansão, quanto mais um terreno, quanto mais uma mansão. Mas não olha para isso não, porque se Jesus conseguiu perdoar, a gente também consegue. Outra coisa que eu quero falar, né, com isso é que tem atitudes também na nossa vida que a gente tem que pensar duas vezes, porque são atitudes que trazem consequências que não dá mais para voltar atrás, né? A gente tem que ter cuidado, irmãos, para não fazer o papel de Judas, porque as consequências vêm. Judas tomou um caminho de morte, né? E Judas não teve uma segunda oportunidade. Talvez eu e você tenha, né? Estamos tendo, mas Judas não teve. Então a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes a gente só quer se colocar no lugar da vítima, não é? Que, né, do réu, do inocente. Né? A gente tem que ter cuidado para a gente não ser o culpado, né? Para a gente não estar fazendo esse papel de Judas, vendendo nosso irmão por tão pouco, por nada, por coisas banais que não vão contribuir na nossa vida em nada. Às vezes até uma palavra, não é, que a gente fala a respeito do nosso irmão em lugares errados, na presença de pessoas que não deveríamos, porque Judas foi vender Jesus, não foi ao povo pobre. Era justamente aqueles que estavam querendo ver o mal de Jesus, né?
E a gente tem que ter esse cuidado. A Bíblia diz, que Jesus entendeu Judas, né? Por quê? Esses dias eu preguei falando sobre a tentação de Jesus. E, irmãos, eu creio assim, que quando Jesus chamou Judas de amigo, é como se Jesus tivesse entendido, não é? Que o nosso adversário, ele é poderoso. Se o adversário tinha tentado seduzir Jesus lá no deserto, quanto mais Judas, né? Então, ainda bem que Jesus conhece as nossas fraquezas. E o adversário da nossa alma, ele não brinca, né? Eu falei aqui no início do vídeo, né, que é tempo da gente se chegar ao Senhor, porque o que a gente alimentar mais é o que ficará mais forte. Mas que nessa noite, irmãos, a gente pare para meditar nisso, porque existem caminhos que não tem volta, não é? Existem decisões que a gente toma, né, que não tem mais como voltar atrás, meu irmão. Então, nessa noite, assim, pense bem, principalmente quando for decisões que envolvam a vida de outras pessoas. Porque aí as suas atitudes podem até matar, né? Podem ferir, porque a atitude de Judas de trair Jesus, o destino já era esse, né? Um cordeiro, mas a atitude de Judas conduziu Jesus à morte. Então, isso é muito sério, né? Que nessa noite, e assim a Bíblia diz que Judas tinha uma posição de destaque. Deixa eu ler aqui mais um versículo que eu estava aqui a procurar. Sim, eu falei que não foi os sacerdotes que procuraram Judas. Aí aqui em Mateus 26, no 15, vou ler o 14, para você entender. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu o entregarei a vós. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Um dia eu estava estudando, né, o valor que tinha essas moedas, assim, e quase nada. Por tão pouco, não é? Judas se vendeu, se deixou ser seduzido por Satanás, não é? E causou dor. Mas a dor teve, assim, a atitude de Judas teve consequência na vida dos outros, da humanidade, mas a consequência maior foi para ele. Porque a Bíblia diz, né, que Judas tirou sua própria vida. Então, assim, é muito sério, né? A palavra que Deus colocou em meu coração, irmão, nessa noite, é muito forte. Então, assim, que o Senhor nos ajude, né, que o Senhor nos cubra com o sangue dele, né, que Deus, nesta noite, assim, não permita, né, que o inimigo tenha poder de nos seduzir. E que Deus, nesta noite, nos guarde, né, de toda assim também, de toda raiz de amargura, não é? Assim como Jesus tratou Judas como amigo, sabendo o que Judas tinha feito, não é?
que nessa noite Deus nos ajude. Que a gente não olhe para aqueles que têm nos ferido com rancor, com ódio, né, com mágoa. Eu sei que é difícil. Não é difícil fazer o bem e receber o mal? Foi isso que Jesus fez. Eu falei e vou repetir. Judas não tinha motivo algum para trair Jesus, mas ainda assim foi lá procurar. Não vieram procurar Judas. Já pensou? Que coisa tão terrível, né? Ele foi procurar o mal. Não foi o mal que veio, foi ele que foi procurar. Então isso é muito forte, irmãos, assim, nessa noite. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Amém, Ana Flávia. Né? Que Deus nesta noite, em nome de Jesus, também nos livre de toda traição. Né? Que nessa noite, assim, aqueles que têm intentado ou pensado em fazer o mal, né, contra as nossas vidas, que o Senhor repreenda, que o Senhor coloque por terra, que o Senhor nos livre da traição, porque às vezes é muito difícil a gente abrir a porta para as pessoas, sentar na nossa mesa, comer do nosso pão, dividir como Judas ali, dividia tudo com todos, né? Caminhavam com Jesus, viu tudo que Jesus fez, não é? E ainda assim traiu Jesus, viu os milagres, tudo, tudo, tudo. A palavra do Senhor diz que quando ele chegou com os príncipes, né, dos sacerdotes, com os soldados, ainda chamou Jesus de mestre. Quer dizer, reconhecendo que Jesus era o mestre. E ainda assim traiu Jesus. Então, assim, o que isso me ensina, irmãos, com essa palavra? É que às vezes mesmo as pessoas vendo Deus na nossa vida, né? Sabendo que Deus é conosco, mas ainda assim tem coragem de tocar na nossa vida sem medir as consequências, né? Isso é muito sério, viu? Que Deus nos ajude nesta noite, porque eu quero também dizer a vocês, né, as vidas que estão me escutando nessa noite, que Deus é Deus de providência, viu? E que assim as consequências para a vida de Judas virão, não é? Porque tudo Deus vê e a balança dele pesa de forma equilibrada, não é? Judas, mesmo reconhecendo que Jesus era mestre, mas ainda assim o traiu. Meu Deus, como isso é terrível. O ser humano, ele é falho, né? Nós somos falhos, somos fracos. Mas que nessa noite o Senhor, irmãos, nos cubra com o sangue dele, né? Foi essa a palavra que o Senhor colocou em meu coração e que eu quis deixar para vocês. Eu lembro que há uns anos atrás Deus me deu uma revelação dessa palavra e eu fui pregar lá em Paquivira. Talvez as irmãs se lembrem ainda. E Deus é fiel, né? Nós vivemos em um meio hoje que mesmo as pessoas andando, comendo, né, vivendo conosco, tem hora que faz isso. Nos vende por tão pouco, nos trai por tão pouco. Não é? Então que nessa noite Deus nos faça olhar as pessoas com os olhos dele, né? Que a gente olhe para o ser humano com os olhos de Jesus, porque eu vou lhe dizer, se fosse eu ou você no lugar de Jesus, jamais teria chamado Judas de amigo. Jamais, né? E Jesus chamou ele de amigo. Então, assim, nessa noite, em nome de Jesus, eu sei que é uma palavra que nesta noite talvez não sirva para muitas vidas, né, que estão
escutando, mas é uma palavra que vai servir para muitas outras nessa noite. Tem muitas vidas nessa noite que precisam liberar perdão, viu? Liberar perdão dentro de casa, liberar perdão no trabalho, liberar perdão na igreja, viu? Precisam tirar do coração algo, uma raiz de amargura, porque passou, né? A Bíblia diz que Deus é quem pede contas. Então, assim, meu irmão, minha irmã, o que passou, passou. Não é? Quando você vê aquele que te feriu, dá um abraço, não é? Perdoa. E o prisioneiro que está aprisionado, a porta da prisão vai ser aberta e quem vai sair é você. Então, libere, né, em nome de Jesus, perdão nessa noite, viu? Libere, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é soberano. Eu vou concluir o vídeo contando assim algo. Eu tenho muitas coisas, às vezes, para contar, só que eu não posso. Porque eu acho até que tem irmãos que têm medo que eu fale algumas coisas, né? Porque é complicado. Mas eu passei por um período, assim, na minha vida, no início da minha caminhada com Cristo, que eu passei por muito, eu comentei isso. Eu sofri muita calúnia, era muita fofoca, era muita coisa. Eu vou contar 2 fatos aqui muito forte, mas que seja para nossa edificação, viu? E um deles, essa irmã, começou, né, a falar mal, e eu escutava muita coisa a respeito dessa irmã que falava a meu respeito. E chegou a um ponto que eu procurei uns irmãos e fui na casa do meu pastor, na época aí, levar ele ao caso, porque as coisas chegaram a um ponto que eu não suportava mais as histórias daquela irmã. E fui, conversei com o pastor, com os irmãos, né, com várias testemunhas, as meninas os irmãos se ouvir vão lembrar. E lá o pastor disse a minha irmã Edna, eu vou procurar essa irmã, vou conversar com ela, mas se não houver outro jeito, a irmã vá para a justiça. Então, assim, na realidade eu queria só dar um susto nela para que ela parasse, para que ela criasse juízo, não é? E parasse de falar tantas coisas que estavam me prejudicando, né? Denigrindo a minha imagem, a minha moral. E ela ficou sabendo disso e aquela coisa se desesperou e isso também não deu em nada e eu fui orar. Mas o meu intuito era que ela parasse, ela criasse, né, juízo. E, irmãos, e os dias passaram, eu casei, vim embora morar aqui em São Paulo. Só que Deus não brinca de ser Deus. Deus não é menino. Deus faz coisas grandes e extraordinárias. E Deus trabalha de forma que a gente não conhece. Os dias passaram e eu fui para um culto aqui em São Paulo. Um culto de irmãs, encontro de irmãs. E quem estava lá? Essa irmã, né? Porque ninguém foge da presença do Senhor. Ninguém se esconde. O que o homem planta, o homem colhe. E nesse dia Deus trouxe um pregador que eu não lembro de onde era aquele homem. Mas o irmão falou toda a história que eu tinha passado com essa irmã. E essa irmã olhava para mim e baixava a cabeça, sem coragem de levantar a cabeça. E Deus ainda falava assim, ninguém foge de mim. O que você plantou lá, eu farei você colher neste lugar. E foi muito forte o que Deus falou, viu?
Naquele dia eu fiquei tão assim, eu fiquei tão impactada, que foi a primeira vez que eu escutei os irmãos falando sobre essa questão. O irmão deu um testemunho, né, de um pastor que, com a família, e um irmão destruiu a vida dele com calúnia, e esse irmão perdeu tudo e ficou hospitalizado, e o caluniador foi visitar ele no hospital, e no hospital o pastor pediu que ele pegasse um travesseiro de pena, jogasse e fosse recolher as penas. E essa história Deus fez o pastor nesse dia contar. E essa irmã, assim, ela procurava um lugar para colocar cabeça, como diz, e não encontrava. E eu disse: Deus, tu és Deus. E tu não esquece de nada. E nessa noite tem um motivo por que eu estou contando isso, viu? Deus não brinca, irmãos, do que o homem planta, o homem colhe. Seja bom, seja mal. Então, assim, descanse. Peça a Deus, né, que entre em teu coração, tira toda a raiz de amargura, toda mágoa, porque Deus, ele é fiel. Às vezes, irmãos, é necessário algo dentro do nosso coração ser arrancado para que a bênção venha para dentro do nosso lar. Você sabia que tem coisas, às vezes, que até com os nossos são consequência, assim, de algo que há dentro de nós e precisa ser curado? Então, nessa noite, em nome de Jesus, viu? Aí aconteceu outro caso, comigo também, por conta de calúnia dessa mesma irmã, né? Ela se juntou uma vez com outra pessoa e foi na minha porta me maltratar, e eu não estava em casa nesse dia. Eu ia para casa e algo no meu coração tinha dito que não fosse. E eu parei na casa de uma irmã e fiquei. E depois eu fiquei sabendo, né, lá na rua, o que tinha acontecido, que tinham ido lá na minha porta e que tinham me maltratado. Tinham dito muita coisa. E ali eu fui orar. E eu lembro quando Deus disse assim a mim: eu vou ferir com espírito de loucura. Alguém vai sair da tua porta louca. Isso parece brincadeira o que eu estou contando aqui, mas não foi, porque aconteceu da mesma forma. Eu estou aqui em São Paulo, mas nunca mais essa irmã teve o juízo perfeito. Deus permitiu assim um vento que a pessoa perdeu o juízo, enlouqueceu mesmo, sabe? Enlouqueceu. Eu não vou contar detalhes porque não posso, né? E uma última situação que nós passamos, né? Também, eu lembro que a gente, uma noite, estava tirando um período de oração. Isso foi eu, Jackson, Cássia e Núbia. E nós estávamos orando, e depois que terminou a oração, a gente saiu, tinha um moço na porta da vizinha, falando que nós estávamos ali dentro, fazendo, né, como se a gente estivesse se prostituindo, nos chamando até de lésbicas. Nunca me esqueço dessa situação. Cássia vai lembrar e eu creio que vai rir. E Jackson também. E nós saímos e escutamos aquele rapaz falando isso. E a gente vê a ira, né, no nosso coração naquele momento, porque Deus sabia que a gente estava ali orando. E eu lembro que Cássia ficou irada, eu fiquei irada, fiquei muito brava com os comentários daquele moço, né? Ele mexeu assim com a gente de uma forma que Deus se mexeu com a gente, quanto mais com Deus. E os dias passaram, né? Os dias passaram. E eu lembro que quando eu saí naquele dia, eu disse: Senhor, toque na língua desse moço. Que o Senhor converta, se o Senhor quiser. Vou até falar isso, mas no dia eu falei: se o Senhor quiser matar, mate. Converta, Senhor. Ou alguma coisa o Senhor vai fazer. E parece que os 4 orou igual. E passaram os dias, eu lembro como hoje. Cássia chegou me dizendo: Edna, teve um tiroteio
uns bandidos aí vieram pegar justamente aquele moço. E todos os tiros que os caras deram só era na boca e na língua daquele rapaz. Que na hora a gente ficou, meu Deus, tem de misericórdia, né? Enfim, aquele menino, moço, né? Depois foi preso e se converteu. E mandou nos pedir perdão, né? Mandou me pedir perdão e disse que nunca mais, enquanto ele tivesse vida, ele tocava e mexia com crente. A paz do Senhor, Rodrigo. Então, assim, irmãos, Deus não brinca, né, de ser Deus. Deus sabe o porquê nessa noite eu estar tratando sobre esse assunto, viu? Mas crente tem dono e Deus é quem toma providência. A gente ora e entrega nas mãos dele. Porque o restante quem faz é o Senhor. Então, assim, descanse, né? Porque Deus é quem vai fazer alguma coisa. Eu sei que Judas vai ter que dar conta, né, de suas atitudes. As consequências virão. Eu disse e vou repetir. Existem caminhos que não tem volta. Né? Existem atitudes, eu também quero dizer nessa noite com essa palavra, que em nome de Jesus pense bem, reflita, porque há caminhos que não tem como voltar atrás. Né? Então, assim, que Deus nos ajude nesta noite. Deus não brinca, irmão, de ser Deus. As coisas com o Senhor são sérias. Viu? Deus, assim, é amor, é justiça. Pense num Deus maravilhoso, é o nosso Deus. É soberano, é poderoso. É Deus do impossível. A Bíblia diz que operando Ele, ninguém pode impedir. Então, nosso Deus é Deus de maravilha. Mas não se deixe escarnecer. O que o homem planta, o homem colhe. E não tem quem possa impedir. Porque já foi plantada, a semente foi plantada e tem que ter a colheita. Agora o tempo é de Deus, né? Para a colheita, mas vai ter, que goste ou que não goste, a colheita vai vir. Seja boa ou seja má, assim também somos nós. Por isso que nessa noite libere perdão, porque o que você plantar você colhe, não é? Então assim, libere, em nome de Jesus, libere perdão, o que passou, passou. E o seu coração é uma terra que seja uma terra fértil para o Senhor, não para nada do inimigo. Nessa noite repreenda, viu, toda a voz do inimigo assim em teu coração, sabe, para levar ou para falar ou para não, repreenda todo pensamento contrário, viu, toda palavra que você vê que não é boa, então em nome de Jesus, que nessa noite assim o Senhor nos ajude, viu? Repreenda em nome de Jesus assim todo pensamento também contrário a respeito de teu irmão, porque o valor que Jesus pagou por mim, pagou por ti também. Não tem mais nem menos. Então assim, em nome de Jesus, do jeito que Jesus te ama, Jesus ama também nosso irmão. Não é? Então assim, que Deus nessa noite nos cubra com o sangue dele. Não é? Não foi bem o que eu pensei em pregar nesta noite falando sobre Judas, mas foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração, viu? Eu também quero assim, antes de encerrar o vídeo, falar que Deus, Ele vai pedir conta a alguém por amor à tua vida, viu? Deus vai pedir conta, é tempo de pedir conta. A Bíblia diz que cercaram Jesus, né? Tudo ficou cercado. Como se Jesus precisasse fugir, né? Crente não foge de luta, irmão. Crente não foge de guerra. Porque Jesus sabia que o final era vitória para mim e para você, né? Então, assim, que Deus nos ajude nesta noite, né? Nos cubra com o sangue dele
teve irmãs que me pediram oração e a gente já vai estar orando. Nessa noite eu vou lhe pedir algo assim. Faça uma oração dentro da sua casa, ainda hoje. Levante suas mãos, que Deus vai lhe dar autoridade para repreender algo. Viu? Ore, não sei se é seu filho, sua filha, mas profetize que Deus vai fazer algo dentro do seu lar, viu? Em nome de Jesus. Não sei o que o Senhor irá fazer, mas Deus vai repreender o mal, viu? Nessa noite eu vejo também Deus libertando vidas de rancor, de ódio, assim, de uma raiz, sabe? A respeito de um irmão, assim, de uma irmã, coisa bem antiga. Eu vejo Deus quebrando hoje, viu? É coisa antiga, uma raiz antiga assim, mas ela me feriu, mas ele me feriu. E Deus está cortando essa raiz, assim, pelo mal. Você vai ver que alguém vai lhe procurar. Alguém que nem olhava, nem falava, nem dava paz, vai lhe procurar. Vai passar, vai dizer, tudo bem, a paz do Senhor, irmã. Porque Deus já vai ter feito algo, viu? Então, assim, em nome de Jesus, nessa noite, Deus quebra também todo o laço do inimigo, viu? Toda barreira, toda corrente, viu? Nesta noite o Senhor coloca por terra. E eu vou lhe dizer mais assim algo. Chame alguém de amigo. Faça como Jesus, amigo, viu? E você verá o que é que Deus vai fazer. Vamos orar, irmãos. A irmã Aldenice me pediu oração. Eu também vou pedir que vocês orem pelo esposo e pelo filho dela. Viu? Eu quero nessa noite também apresentar ela, a irmã Aldenice, irmãos. Eu quero pedir à irmã Elúzia que coloque o nome da irmã Aldenice para orar, viu? Por ela, pelo esposo e pelo filho. As irmãs, a irmã Célia de São Luís, as irmãs que são de outro lugar, coloque o nome dessa família para que Deus dê vitória, viu? E o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, Alex. Orar sim por ti. Que Deus nos ajude nesta noite. Que Deus te abençoe, Rodrigo. Deus te cubra com o sangue dele, meu irmão. Que Deus continue te dando força, te guardando, porque o Senhor é bom e fiel. Vamos orar, irmão. Senhor, tu és soberano. E nesta noite eu te apresento cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo e que mais um dia o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Senhor, nessa noite dá força, dá ânimo para aquele que está fraco. Senhor, para aquele que está caído, está sem força. Tem vidas, Senhor, nesta noite que estão procurando ânimo para se colocar de pé e não estão encontrando. Senhor, tem vidas nesta noite que estão a ponto de desfalecer. Mas Tu és soberano nesta noite para visitar os ossos, meu Deus, visitar a alma, o espírito de alguém e renovar as forças. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, visita o esposo, o Cid, visita o filho da irmã, que Tu conhece, aquele menino. Senhor, ele é Teu e eu creio que nessa noite o Senhor pode fazer algo. Visite, entre assim dentro de um abismo e arranque alguém de lá, Senhor. Uma cadeia, uma prisão, quebra. Deus, cobre o Rodrigo com Teu sangue. Eu creio que neste dia, nesta noite, é tempo de Tu fazer algo na vida dele. Senhor, ele precisa, necessita. E Tua palavra diz que Tu és Deus que abre portas. Tu abre portas, Senhor, aonde não tem porta.
Tu traz à existência aquilo que não existe para nos dar vitória. E eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor pode fazer mais do que o que ele pensa ou almeja. Tu conhece o coração e sonda o coração do ser humano. E antes que haja um pensamento, tu conhece, Deus. E nesta noite eu te apresento a Jussielda, Senhor, a vida dela. Existem coisas, Senhor, que precisam ser colocadas assim em um devido lugar. E nesta noite coloque. Em nome de Jesus, porque tu conhece a necessidade. Tem coisa que não dá para ficar, Deus, da forma que está. Senhor, a Eveline, eu vi nesta noite o Senhor visitando a vida da Eveline em um passado, Deus, lá atrás. É tempo do Senhor cobrar algo. É tempo do Senhor trazer algo também que foi perdido na vida dela. Senhor, é tempo de perdão. É tempo de alguém procurar Deus para pedir perdão. E eu creio que nesta noite o Senhor é Deus de milagre em muitas vidas. Meu Deus, essa noite é Deus, tu és Deus de consolo. Entra na casa da Elisandra, Senhor, e faz algo. Seu filho, meu Deus, em nome de Jesus. Visite, faça algo novo, algo diferente. Tua palavra diz que o Senhor muda a história. Quando o Senhor chega em uma casa, o Senhor chega para acabar com o sofrimento, Jesus, e não trazer mais. Nesta noite, abre portas, Deus, para Alex entrar. Cobre Alex com teu sangue, a sua esposa, suas filhas. Que em nome de Jesus, em tudo nesta noite, o teu nome seja glorificado. Guarda o Elmito, Deus, debaixo das tuas mãos poderosas. A irmã Marta, prepara algo que ela está precisando, está te pedindo, Deus. E só o Senhor nesta noite tem poder para dar, para abençoar. Senhor, tem vidas que não fizeram nenhum pedido de oração, mas tem algo no coração que tem sido almejado. E nesta noite eu te peço que vai lá e cumpre. Tem vidas aqui também que o Senhor falou que ia fazer algo. E a pessoa procurou Deus e não encontrou. E alguém indagou e disse, o Senhor disse que ia fazer. Oh Jesus, nesta noite faça, para que alguém creia que o Senhor é quem está no controle da situação. Meu Deus, alguém tem indagado, alguém tem feito algumas perguntas a ti. E nesta noite, eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, dá resposta a alguém. Alguém tem, meu Deus, até questionado e perguntado o porquê, Senhor. E eu vejo nesta noite o Senhor colocando um ponto no lugar da interrogação em vidas que estão, Senhor, e que vão assistir esse vídeo. Nos guarda, nos cobre com teu sangue. Senhor, repreende toda traição. Em nome de Jesus, que nesta noite o inimigo retroceda. Levante, Senhor, o teu povo com poder, com força, porque tu és Deus poderoso, Deus de misericórdia. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir a mão que o Senhor estendeu para fazer algo. Ninguém pode fazer voltar atrás. E eu creio que nesta noite, em nome de Jesus, a mão que tu estendeu para abençoar, Senhor, vidas, a bênção vai chegar. Amém. Olha, irmã Aldenice, Deus vai fazer algo, viu? Deus manda lhe falar que vai fazer algo. Mas, minha irmã, eu vou ser bem sincera com a irmã. Eu também vi Deus fazendo algo em seu coração, viu? E
Eu vi como se Deus abrisse o seu coração e trouxesse assim para fora aquilo que está dentro. Isso é para a irmã Aldenice que eu estou dizendo isso, viu? É o que eu vejo o Senhor fazendo nesta noite. E é tempo de Deus agir no meio da família. Viu? É tempo de Deus agir no meio da família. Deus vai colocar algumas coisas no devido lugar. Eu vejo, isso é para a irmã Aldenice. Eu vejo um rebuliço. Mas Deus vai dar vitória. Viu? Eu vejo um rebuliço. Deus está lhe preparando esses dias. Está lhe dando força. E o nome dele no final vai ser glorificado. Depois a irmã vai me contar. Viu? Mais tempo de Deus fazer algo. Guerrei. E assim, eu não sei como funcionam as coisas aí. Mas convide alguém, não sei, faça um louvor. Sabe? Algo de 3 dias dentro da sua casa. Que Deus vai fazer algo. Viu? Ou que Deus mandou eu lhe falar. Faça algo, convide uma irmã ou 2, não sei. E faça isso logo. Porque Deus tem pressa para fazer algo. E Rodrigo, eu vi Deus abrindo portas, meu irmão. Não sei como é que está a sua situação, mas Deus tem uma grande porta, viu? Algo diferente para você entrar. Então, assim, descanse. Pode fazer prova de Deus, você já me conhece, não é? Então, pode aguardar e contar os dias, porque Deus tem algo novo, viu? Eu vejo até um presente de Deus chegando na sua vida. Então, assim, Deus tem preparado algo e vai colocar em suas mãos, viu? O Senhor é fiel. Olhe, tem vidas, irmãos, nesta noite. Tem vidas nesta noite. Guarde e receba essa palavra, porque eu vi vidas nessa noite que Deus vai abrir uma porta para você passar, para você não se acabar no lugar que você está. É necessário Deus abrir uma porta para você passar e atravessar para o outro lado, que é para você não se acabar, porque se continuar aonde está, da forma que está, seu barco vai afundar. Viu, Alex? E Deus vai fazer algo com urgência. Nessa noite, Deus é Deus de socorro, de providência, viu? De resposta. E Ele é Deus de já. Ele é Deus de já. Eu vejo um mover assim, de repente, de Deus. E o Senhor vai trabalhar com muita pressa para dar vitória a muitos. Agora, meu irmão, do jeito que Deus fizer, agradeça, porque cuidado, que às vezes a gente pensa que Deus vai vir numa direção e Ele vem por outra, viu? Então, assim, não sei como Deus vai operar. Eu não sei, eu sei que Ele vai, agora eu não sei como. Então, assim, nessa noite descanse, fique em paz, viu? Descanse a cabeça, o juízo, porque o Senhor vai pelejar por ti. Ele é bom e fiel, viu? Que Deus nos ajude nesta noite. Eu vou estar encerrando o vídeo, viu? Agradecendo, né? Nós já oramos. E assim, em nome de Jesus, vocês orem também por mim, porque eu tenho sentido um desejo muito grande de ir fazer uma visita em Canhotinho, né? Lá na minha cidade. E eu estou pedindo para que o Senhor prepare, né? Para que o Senhor prepare.
E eu vi muitas vidas. A gente não é nada assim. Nem eu digo que nem minha vida é minha, não é? Que nem minha vida me pertence, é do Senhor. Mas Deus tem me feito sentir um desejo de ir lá, né? E como se Deus me mostrasse vidas precisando de um socorro, né? E eu creio que o Senhor vai preparar e eu vou passar nem que seja uns dias aí com vocês. Mas fiquem, Rodrigo, um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? Fiquem na paz, irmãos. Recebam paz da parte do Senhor, viu? Receba paz. Paz e paz, viu? Receba força em nome de Jesus. Receba ânimo, viu? Receba nesta noite assim também. É como se Deus desse assim uma anestesia nos nervos de alguém, viu? Nessa noite, Deus entra assim e dá uma anestesia nos nervos de alguém. Então, receba em nome de Jesus, viu? Amém, irmã. Amém, irmã Aldenice, amém. Eu lembro a irmã, que é irmã, família da irmã Alderice, né? Amém. Eu lembro sim. Pois fiquem na paz, viu? Deus abençoe. Agora vamos dormir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irei as demais coisas, depois a gente conversa, viu? Assim, pelo particular. Deus abençoe. Amém, irmã Elúcia, viu? Amém, Eveline.